já, para você entender o porquê que eu estou falando disso num tema onde o assunto é o pensamento e o coração. Quando um homem decide roubar alguém, por exemplo, quando um ladrão pratica um roubo, ele cometeu ali um pecado. E no sistema religioso, os pecados eles são maiores que os erros, certo? Porque o pecado foi ali cometido, foi ali evidenciado, foi concretizado. Mas na espiritualidade, na questão espiritual, o pecado ele só é consequência de um erro do ladrão. E que erro é esse? Esse erro é a desconexão com o conhecimento. Observe isso. Então, vamos lá, vamos desenhar isso para ficar mais fácil. Um ladrão que roubou alguém, ele tomou aquilo que não era direito dele. Ele tomou a força, a mão armada ou não, ou tomou pela força do braço, ele tomou algo que não era dele. E ali ele comete um pecado. Mas por que ele tomou algo que não era dele? Ele tomou algo que não era dele porque nas emoções dele, ele achou por direito alimentar a inveja, alimentar o falso direito dele ter algo que não o pertence. E isso está relacionado à inveja, está relacionado às emoções desconectadas. Da onde? Do conhecimento. E quando nossas emoções estão desconectadas do conhecimento, nós acessamos uma porta chamada erro. E este erro tem uma fonte de energia. Este erro tem uma fonte de polaridade. Ele tem uma polaridade masculina que vai descer para a polaridade feminina. Aprovação é celeste e aceitação é humana. Muitas vezes, nós não vamos ser aceitos por muitas pessoas. Muitas vezes, nós não vamos ser aceitos. O ladrão da história que eu comecei a falar, ele não é aceito quando ele rouba. Por quê? Porque ele alimentou o seu pensamento com um erro que desconectou a ação dele nas suas emoções. Então, o ladrão foi desconectado pela inveja, através de um pensamento invejoso, e a ação do roubo fez com que ele não fosse aceito pelas pessoas. Da mesma forma, são coisas espirituais que nós nos alinhamos com o Eterno. Às vezes nós nos alinhamos com o Eterno e o Eterno nos aprova, o Eterno está aprovando a nossa conduta e os homens não aceitam a nossa conduta. Por quê? Porque a aceitação e a aprovação não são as mesmas coisas. Os homens